E se os OVNIs que a gente vê o tempo todo nos noticiários, tipo, não forem visitantes de outro mundo? Uhum. E se eles forem, na verdade, a campanha de marketing político mais antiga, sofisticada e bem-sucedida de toda a história humana? Nossa, essa é uma provocação e tanto. Né? Imagina que aquelas luzes no céu não são sinal de que não estamos sozinhos, mas sim é um lembrete constante de que a gente está sendo supervisionado por uma elite que, bom, nunca saiu de cena. E essa é uma premissa que desestabiliza completamente a nossa visão de mundo, sabe? Porque tira aquela questão ufológica do campo da biologia, Sim, dos homenzinhos verdes, né? exato, ou da astrofísica, e joga tudo isso direto no colo da ciência política e da psicologia de massas. O que o texto que a gente está analisando hoje propõe é que o fenômeno não é um mistério, esperando por uma solução, Aham. na verdade, uma tecnologia de poder operando a todo vapor. É uma virada de chave brutal, então sejam bem-vindos à nossa imersão de hoje. A gente vai debulhar um material que subverte aquela visão quase romântica que a cultura pop sempre vendeu pra gente sobre o desconhecido. Aquela coisa de Spielberg, né? Pois é. E a nossa missão aqui é decodificar a mensagem central desse texto. A ideia de que a narrativa extraterrestre funciona tipo como uma mitologia política desenhada sob medida para legitimar certas hierarquias. E, claro, manter a consciência humana sobre um controle que é muito sutil. Muito sutil mesmo. E para deixar claro desde o início para quem nos ouve, o foco do autor do texto não é provar se discos voadores de metal existem. Não é sobre provas físicas. Exatamente. Ele não quer saber se tem alienígenas biológicos escondidos na Área 51 ou em alguma base militar. Esse é o ponto de partida fundamental da nossa análise. O texto não está nem aí para a física das naves. Ele está focando na função, né? Sim, na função que essa narrativa sobre essas naves desempenha na arquitetura do poder global. A análise investiga como o simples ato de consumir e acreditar nessas histórias afeta a soberania intelectual de quem está escutando. É quase como se o autor quisesse que a gente olhasse para o mecanismo de controle psicológico em si, não para a suposta engenharia do disco voador. É uma investigação sobre como as narrativas moldam a nossa submissão voluntária. Perfeito. Então a gente pode entrar direto no primeiro grande argumento desse material. Bora. O texto sugere que essa roupagem de alta tecnologia da ufologia moderna, ela opera para validar o direito ao governo por meio do que ele chama de, e aqui eu cito, soberania da precedência. Soberania da precedência? Que termo forte. É muito forte. Em termos práticos, é a ideia de que quem chegou primeiro manda. Ponto. Tá, então quando a gente introduz na nossa cultura a ideia de inteligências não humanas que supostamente estão, sabe, supervisionando a nossa evolução desde a época das cavernas. Os famosos deuses astronautas. Isso. O que está em jogo aí é a legitimação de um poder imbatível. É aquela justificativa de tipo, olha, nós estivemos aqui antes de vocês sequer andarem sobre duas pernas. Exatamente isso. E reparem como isso resolve um problema crônico de relações públicas para as estruturas de poder moderno. Como assim, um problema de relações públicas? Pensa bem, lá na Idade Média, a base da pirâmide aceitava ser governada porque o rei alegava ter o tal do direito divino, certo? Ah, sim. Ele governava pela graça de Deus. Pois é. Se um camponês decidisse se rebelar contra o rei, ele estaria, na prática, se rebelando contra o próprio universo, contra Deus. Mas a gente vive numa era pós-iluminismo agora, as coisas mudaram. Exato, a linguagem das religiões tradicionais perdeu muito do seu peso como uma ferramenta de controle geopolítico absoluto. Então a grande questão é como convencer as massas modernas de que existe uma autoridade superior que não pode e nem deve ser questionada. Entendi. E a resposta seria embalar essa mesma autoridade numa estética que a modernidade respeita, né? A ciência e a tecnologia é extrema. Precisamente. O sistema pega aquela velha estrutura de controle feudal e projeta isso numa escala galáctica. Ele reinstala um comando que parece vir de fora, de civilizações milhões de anos mais avançadas. É genial e assustador ao mesmo tempo. O argumento muda de Deus me colocou no trono para nós semeamos o DNA da sua espécie. Exato, mas percebe que a lógica de castas
continua ali? A divisão entre mestres intocáveis e súditos mortais permanece totalmente intacta? Sabe a imagem que me vem à mente lendo essa parte do texto? É como se fosse uma aquisição corporativa hostil, só que levada a um nível completamente absurdo. Nossa, me explica melhor essa analogia. Tipo assim, imagina que nós, a humanidade inteira, somos os funcionários de uma empresa gigante. Aí um belo dia, uma nova diretoria entra no prédio. Tá. E eles não precisam mostrar resultados, não precisam convencer a gente de que são bons gestores. Eles simplesmente abrem uma maleta e tiram de lá uns documentos antiquíssimos, provando que, secretamente, eles fundaram a companhia milênios atrás. Nossa, sim! Essa analogia ilustra muito bem a paralisia que o texto descreve. É brilhante. Pois é, porque a reação imediata do funcionário é um choque, né? Uma impotência total. Se essa diretoria não apenas comprou a empresa hoje, mas plantou a semente dela antes mesmo da fundação oficial, quem sou eu que trabalho lá no almoxarifado para discordar do plano de negócios deles? Ninguém. Você só aceita. Exato. O argumento da precedência histórica tira qualquer margem para debate. Mas eu preciso fazer o papel do advogado do diabo aqui, ou do cético. Fique à vontade, eu acho importante. Porque, assim, existem milhares de relatos, né? Radares militares captando objetos, pilotos super experientes dando testemunhos seríssimos. Presumir que tudo isso é apenas uma grande peça de teatro geopolítica não é dar uma forçada na barra? É uma ótima pergunta. Porque não existe o perigo da gente estar simplesmente ignorando uma realidade física, sabe, tangível, só para encaixar o fenômeno numa teoria política bonitinha. Olha, essa é uma crítica super justa e o texto de hoje antecipa esse desconforto. A resposta que o autor dá não é negar necessariamente que os fenômenos anômalos ocorram no mundo físico. Ah, então ele não diz que é tudo alucinação ou CGI. Não, não é isso. Ele aponta para como a interpretação desses fenômenos é sequestrada. A narrativa ao redor do fenômeno. Então é porque a explicação oficial, ou mesmo aquela explicação vazada de propósito, sempre empurra a humanidade para essa posição de inferioridade. Interessante. E para explicar essa dinâmica, o autor atualiza um conceito antigo, lá do gnosticismo, o conceito de arcontes. Arcontes. Esse é um termo que carrega muito peso histórico e místico. Como que o texto traduz isso para o nosso contexto de ufologia e mitologia política? Então, na tradição do gnosticismo clássico, ali nos primeiros séculos da nossa era, os arcontes eram meio que os governantes do cosmos material. Eles eram vistos como os arquitetos de uma prisão invisível. Uma prisão para a alma, tipo isso? Exato. Eles eram os administradores que puxavam os fios da realidade para garantir que a centelha divina que está dentro da consciência humana ficasse dormindo, adormecida para sempre. Caramba. É mantê-lo dócil, operando em trajetórias pré-definidas, bem comportadinho. Entendi. E o texto de hoje pega essa figura mitológica antiga e bota umas roupas modernas nela. Exatamente. Os novos arcontes não impõem limites à nossa consciência usando, sei lá, o medo do inferno primitivo com fogo e enxofre. Claro, isso não assusta tanto a gente hoje em dia. A ferramenta de controle agora é muito mais limpa e sofisticada. É o puro deslumbramento tecnológico. É a servidão voluntária que vem ancorada no choque cultural. Nossa, a ficha tá caindo aqui. Então todo esse fascínio popular por seres superiores que a gente vê na cultura pop, nos blockbusters de Hollywood, naqueles fóruns de internet que não acabam nunca. As discussões infinitas. O texto sugere que isso tudo é um protocolo de submissão disfarçado de curiosidade científica. Exato. E o que me chama muito a atenção é o mecanismo prático disso. Como que esse deslumbramento tecnológico atual se compara com aquelas ferramentas de controle lá do passado? É aí que o autor faz uma transição visual que eu acho fantástica. Ele argumenta que o enredo da peça de teatro é exatamente o mesmo de milênios atrás. Que é a relação vertical entre senhores e súbditos. Isso. Apenas o figurino e a cenografia mudaram. E mudaram justamente para que o público não perceba que está assistindo a mesmíssima peça pela milésima vez. Tem uma imagem que o texto usa que eu achei muito forte. Aquela dos deuses do Olimpo vestindo macacões azuis de ficção científica. Sim, é uma imagem tragicômica, né? Muito. É quase engraçado.
A premissa é que Zeus, Apolo, Atena, essa galera toda não desapareceu quando a humanidade parou de construir templos de mármore. Eles só se adaptaram. Pois é, o sistema percebeu que as carruagens de fogo e os raios divinos saíram de moda, principalmente depois da Revolução Industrial, da exploração espacial. Ficou cafona. Totalmente. Perdeu a credibilidade. Então, eles trocaram os raios por feixes de energia direcionada, tipo lasers. E os templos viraram discos metálicos e bases super secretas. Eles se ajustaram à estética da nossa era, né? Tudo para manter a ilusão de autoridade. E o palco principal dessa nova estética toda é o que o texto chama de metáfora do laboratório. Metáfora do laboratório. Explica isso para quem está acompanhando a gente. A narrativa ufológica moderna frequentemente descreve o mundo, ou a própria evolução da vida humana, como um imenso laboratório genético. Nessa visão, esses supostos visitantes são como técnicos de jaleco azul, sabe? Que aparecem de vez em quando para verificar os medidores, coletar umas amostras de DNA e ajustar o experimento. E sobra pra gente qual o papel nessa narrativa toda. Bom, nós somos as cobaias, né? Cobaias com um complexo de inferioridade terrível. Precisamente. E o ponto mais incisivo do texto é observar como essas cobaias, que somos nós, reagem a esse processo inteiro. É um absurdo quando a gente para pensar friamente. O texto descreve uma cobaia que fica tão, sabe, extasiada com o brilho daqueles instrumentos de medição. Tão hipnotizada, né? Isso, hipnotizada com os LEDs piscando na nave, com um designer aerodinâmico surreal do equipamento, que ela simplesmente começa a adorar o técnico do laboratório como se ele fosse a fonte primordial de toda a vida. É a entrega total. A cobaia entrega a própria vontade porque o cientista tem ferramentas que ela não entende, mas olha, me escuta um segundo porque isso me traz uma angústia real. Pode falar. A curiosidade, o ato de buscar respostas no desconhecido, de olhar para as estrelas e tentar entender o universo, cara, isso é um núcleo da experiência humana. Com certeza. Se a gente abraçar totalmente essa visão do texto, não tem o risco de cair num cinismo total, onde qualquer descoberta científica real ou exploração espacial passa a ser vista apenas como mais um truque teatral do sistema. É um ponto muito válido. O risco do cinismo sempre existe quando a gente desconstrói grandes narrativas desse jeito. Mas a crítica do autor, se você ler com cuidado, não é um ataque à curiosidade humana. Não. Não. Na verdade, ele tenta salvar a curiosidade genuína dessa versão corrompida que venderam pra gente. O problema apontado não é o ato de olhar para as estrelas e ficar maravilhado com a vastidão cósmica. Tá. E qual o problema, então? O problema é olhar para as estrelas com a expectativa de que um adulto cósmico vai descer de lá de cima para assumir a responsabilidade pelos nossos problemas aqui na Terra. Ah, entendi. Nossa. A armadilha não é explorar o laboratório. A armadilha é montar um altar e rezar para o dono do laboratório. Exatamente isso. O laboratório só funciona e esse experimento de controle só se sustenta enquanto as cobaias não entenderem a economia da situação. A estrutura de tudo aquilo. Isso. Quem financia o experimento, qual é a agenda real por trás daquilo e, principalmente, por que o mistério é tão necessário. A repetição contínua desse enredo mitológico, geração após geração, prova que o sistema precisa desesperadamente que a humanidade se sinta menor, frágil e sob vigilância constante. E para manter essa dinâmica, o mecanismo do mistério é vital, como o texto diz. Sim, o mistério é a engrenagem principal. Explica melhor como funciona esse mecanismo do mistério na prática. Pensa na eterna promessa de desacobertamento, ou o famoso disclosure, que permeia toda a comunidade ufológica e até a grande mídia de vez em quando. Ah, sim. Todo ano tem um documentário novo ou uma audiência no Congresso dizendo que agora vai. Pois é. Todo ano há uma nova promessa de que governos ou militares vão finalmente abrir os tais arquivos secretos. Essa cenoura balançando eternamente na frente da humanidade é um mecanismo psicológico perfeito. Mantém a galera engajada. Mantém as massas engajadas, esperando por uma revelação messiânica, olhando sempre para cima. Enquanto o público aguarda o resgate ou a verdade suprema vir de uma autoridade externa, ele simplesmente não questiona as estruturas de poder terrenas que o cercam aqui embaixo. O mistério infinito pacifica a população. Nossa, é de um requinte assustador. E o texto argumenta que trocar reis absolutistas
por deuses cruéis, ou trocar governantes corruptos para extraterrestres, sejam eles benevolentes ou ameaçadores, isso não altera uma vírgula da estrutura de poder real. Não altera. Apenas repinta as paredes da nossa cela. É. Se nós, como sociedade, aceitarmos a ideia de que a nossa sobrevivência ou evolução depende de uma supervisão externa permanente, nós estamos abdicando da nossa própria autoria. O autor usa uma imagem muito evocativa nessa parte, comparando essa aceitação a beber a água do rio do esquecimento. Sim, ele evoca diretamente o rio Lete, lá da mitologia grega. Como é a história do rio Lete mesmo? No submundo grego, as almas bebiam da água do rio Lete para apagar todas as memórias das suas vidas passadas antes de reencarnar. Beber dessa água significa esquecer a sua origem, a sua verdadeira potência e o seu histórico de lutas. E a conexão com a ufologia é... O texto argumenta que aceitar a narrativa da supervisão alienígena é como tomar um gole muito generoso desse rio. É aceitar entrar na história do cosmos sempre como um personagem secundário, um mero figurante num roteiro escrito por inteligências supostamente superiores. Sabe de uma coisa? O nosso rio Lete moderno nem precisa ser uma água mística. Não. O que seria, então? Parece ser o feed infinito das redes sociais e essas maratonas de documentários sensacionalistas sobre OVNIs. A gente consome essa narrativa passivamente, a gente se entorpece com teorias da conspiração e acaba esquecendo a nossa própria capacidade de ação no mundo real, na política real, na nossa rua. Nossa, essa é uma observação muito precisa. É exatamente essa passividade que o sistema quer. E isso nos leva à questão central que estava me corroendo desde o começo da leitura daquele texto. Se o cenário mudou, dos templos de pedra para as naves de metal, mas a armadilha psicológica continua sendo a mesma, como que a gente quebra esse ciclo? Como que a gente para de beber a água do esquecimento? O autor não deixa a gente sem uma ferramenta, felizmente. Ele propõe um antídoto que ele chama de alfabetização ontológica. Alfabetização ontológica. É um conceito bem denso. O que isso significa no nosso dia a dia prático? Digamos, por exemplo, que o Pentágono libere um novo vídeo amanhã. Tá. E os canais de notícias passem 24 horas por dia debatendo se a nave do vídeo tem tecnologia antigravidade. Como uma pessoa aplica essa tal alfabetização ontológica nesse exato momento? A alfabetização ontológica é, em essência, a capacidade de ler as entrelinhas da realidade e recusar a ser capturado pelo espetáculo visual. Certo. No seu exemplo do vídeo do Pentágono, a pessoa que não é alfabetizada ontologicamente vai olhar para o vídeo e perguntar: nossa, como essa nave voa? Será que é um motor de dobra espacial? Ela cai direto na armadilha do deslumbramento tecnológico. Exato. Já a pessoa alfabetizada ontologicamente vai olhar para o mesmo evento, no mesmo noticiário, e perguntar: por que a instituição que detém o maior orçamento militar do planeta decidiu que hoje era o dia perfeito para que eu sentisse que o meu espaço aéreo é vulnerável a forças insondáveis? Uau! A mudança de foco é da tecnologia exibida para a intenção de quem está narrando a história? Exato, é compreender a estrutura do jogo para não ser manipulado pelos símbolos que aparecem no tabuleiro. Essa alfabetização permite que você reconheça que não existem donos legítimos do cosmos. Não há herdeiros cósmicos que têm o direito divino ou tecnológico de ditar o nosso destino. O nosso destino só pode ser forjado pela nossa própria vontade e ação. É a diferença entre ler um livro de forma passiva e ativa, né? Como assim? É que a pessoa encantada, passiva, passa horas admirando a fonte bonita em que o livro foi impresso. Fica olhando a textura da folha, a capa brilhante em alto relevo. Mas a pessoa ontologicamente alfabetizada para de olhar para o papel e começa a questionar criticamente o autor do livro. Excelente metáfora. Quem escreveu essa história? Porque eu, ser humano, fui colocado como um personagem secundário que precisa ser salvo ou estudado como um rato de laboratório. Você vira o jogo para quem está contando a história. Mas, mudando de assunto rapidinho, tem uma menção no texto que me deixou muito intrigado. E confesso que um pouco confuso também. Qual parte? O autor cita uma via de pensamento chamada Thanosis. Eu confesso que, na primeira leitura, a minha cabeça foi direto para aquele vilão roxo dos cinemas que sai apagando metade do universo. O Thanos.
é inevitável pensar nele. Pois é. E, obviamente, não é isso. O que esse termo tanoses realmente significa nesse contexto de escapar dessa armadilha narrativa? Olha, é uma confusão muito compreensível, dado o impacto da cultura pop. Mas o termo tanoses nesse texto puxa da mesma raiz grega antiga que inspirou o personagem dos quadrinhos. Vem de Thanatos, a personificação da morte ou da finitude na mitologia grega. Tá, mas como a morte entra nisso tudo? No contexto filosófico desse material, não se trata de destruição ou assassinato em massa. Trata-se do confronto com a nossa própria mortalidade, da aceitação da finitude humana como o único caminho verdadeiro para a soberania. Espera, como abraçar a nossa finitude nos liberta da narrativa extraterrestre? Parece meio contraintuitivo. É porque a promessa dos arcontes, sejam eles os deuses antigos ou os alienígenas avançados, é sempre uma promessa baseada numa falsa imortalidade, num poder infinito e inalcançável para nós. O sistema se coloca como eterno e todo-poderoso justamente para fazer o humano se sentir temporário e irrelevante. Entendi. Faz a gente se sentir pequeno, né? Exato. A filosofia de Thanos dessugerida pelo autor envolve aceitar os nossos próprios limites humanos, nossa temporalidade e encontrar força exatamente aí. Ao aceitarmos quem somos, seres finitos, mortais, mais autônomos. Sim, nós paramos de projetar as nossas esperanças de salvação nessas figuras imortais e inquestionáveis. A verdadeira soberania exige rejeitar a tutela de qualquer ser ou instituição que se coloque artificialmente acima da nossa experiência humana direta. Cara, isso é a retomada da chama de Prometeu. Perfeita associação. Lembra do mito? Prometeu roubou o fogo dos deuses para dar à humanidade, e o fogo, nesse caso, representa a técnica, a inteligência, o poder de moldar a própria realidade. E o texto nos diz que essa chama prometeica já está com a gente o tempo todo. Que ela sempre esteve. Ela arde dentro da capacidade inventiva e crítica de cada indivíduo, e não lá longe nos motores de dobra espacial de uma tecnologia alienígena exibida só para humilhar a gente. A grande sacada, então, é que a resposta definitiva para esse mistério sufocante dos OVNIs não está trancada num cofre subterrâneo do governo, nem nos escombros de um acidente no deserto do Novo México. De jeito nenhum. A chave está na arquitetura da nossa própria percepção. Enquanto nós buscarmos a resposta do lado de fora, a gente vai continuar alimentando a máquina de controle. Isso escancara a genialidade perversa de como toda essa narrativa foi montada desde o início. Procurar ativamente por salvadores externos ou autoridades cósmicas é simplesmente o método mais eficiente já inventado para manter a autoridade interna da humanidade anestesiada. Completamente dormente. O sistema lucra com a nossa espera eterna. A liberdade genuína, de acordo com a leitura desse texto, só é forjada pela vontade daquele que finalmente entende a engenharia do espetáculo, cruza os braços e decide parar de aplaudir. O que torna toda essa discussão tão impactante para mim é perceber que a verdadeira revolução humana não começaria com o primeiro contato oficial transmitido ao vivo pela televisão, sabe? A revolução começaria no dia em que a humanidade decidir que não precisa desse contato para se validar. Exatamente isso. Bom, para amarrar todos os fios que a gente puxou durante a nossa conversa de hoje, nós vimos como o material de hoje submete a narrativa ufológica a uma dissecação bem brutal. Sem anestesia. Sem anestesia. A ufologia contemporânea, longe de ser apenas uma busca romântica por vida lá fora ou ciência de fronteira, é exposta aqui como uma ferramenta moderna de governança. É uma estratégia velhíssima de controle de massas, mas usando trajes super estilosos de ficção científica. É o mito da caverna de Platão, o teatro de sombras, adaptado com LEDs para a era da corrida espacial. Exato. Do cume do Olimpo aos avistamentos de OVNIs gravados em infravermelho, o grande objetivo dessa estrutura de poder é garantir que os nossos olhos estejam sempre arregalados e apontados para o céu. Paralisados pelo assombro, né? Isso, aguardando ordens. Enquanto a gente olha para as estrelas, esperando que um grande resgate venha de cima, o nosso verdadeiro potencial permanece dormindo, e os problemas reais ao nosso redor, aqui na Terra, seguem totalmente intocados.
E a solução proposta pelo autor não é que a gente passe a ignorar o universo, mas sim desenvolver aquela alfabetização ontológica, aquela capacidade meio cirúrgica de ler as intenções por trás de qualquer milagre tecnológico que jogarem na nossa cara. Perfeito. Para encerrar nosso mergulho de hoje, vou deixar uma reflexão. Se o triunfo supremo desse sistema de controle é fazer com que a civilização viva numa espécie de sala de espera cósmica, Aguardando que algo gigantesco venha resolver nossos dilemas existenciais. pois é, cabe a nós imaginar como seria a quebra desse encanto coletivo. O que aconteceria no nível prático, financeiro e político se bilhões de pessoas decidissem simplesmente dar de ombros para essa narrativa de vez? É a grande pergunta. E se o tal do complexo militar-industrial perdesse o seu ativo mais valioso, a nossa constante ansiedade em relação ao desconhecido? O que aconteceria se a nossa audiência, e as massas em geral, parassem de esperar e começassem de forma autônoma e radical a escrever o primeiro capítulo do seu próprio destino terrestre? Talvez o verdadeiro pavor do sistema não seja uma invasão alienígena iminente, mas sim o momento em que a humanidade finalmente descobrir que o trono do cosmos sempre esteve vazio.